Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, 9 de dezembro. Nossa, já foi um terço do nosso mês. 9 de dezembro de 2020. Está no ar, não ao vivo, gravado no finalzinho da manhã desta quarta-feira, mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, aplicativos da Vale TV Play, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros DSI TV, CDN TV e Clean TV. Ainda através das nossas redes sociais no YouTube, no Facebook e no Instagram está rolando a nossa live. Os nossos horários alternativos aqui no nosso canal 14 e também lá no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos. A nova cara da moda estará em evidência no SIC em maio de 2021. Tecnolar, tudo que você precisa está na Tecnolar, 30 anos. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto, requinte. Acesse braumoveis.com.br e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhoras e senhores. Na medida do possível, a gente vai interagindo com vocês ali através do nosso Facebook da Vale TV, através do nosso WhatsApp, mas só respondendo, já que o programa está sendo gravado no final da manhã desta segunda-feira. Estaremos hoje à noite, todos envolvidos nesses grandes eventos que a nossa Vale TV, com os nossos parceiros, estão levando para as nossas comunidades. Hoje à noite é desde as 19 horas, de São Leopoldo. Estaremos por mais de 2 horas, percorrendo as ruas da cidade, levando muita música de muita boa qualidade e a intervenção, a alegria da nossa querida Herta. Pianista Rodrigo Solton, seu projeto Música a Domicílio, percorrendo as ruas da cidade, levando esse bem presente Natal com os parceiros da nossa Vale TV. Nesta quinta-feira é dia de Novo Hamburgo. Depois do sucesso de 22 de outubro, que nos deu essa vontade e esse pedido das comunidades para que a gente voltasse a fazer o evento aqui, e por isso estamos fazendo esses grandes eventos, a gente está em Novo Hamburgo novamente. Então, a partir das 19 horas desta quinta-feira, vocês acompanham através da live, tanto do Música a Domicílio, quanto nas ruas da cidade, evidentemente, através da nossa Vale TV, também a transmissão pelo Facebook. A transmissão no 14 vai fazer parte da nossa programação de Natal. Assim como sábado passado a gente transmitiu o evento realizado dia 2 em Sapiranga, neste sábado estará no ar o evento desta quarta-feira em São Leopoldo. Na semana seguinte a gente vai ter os outros espetáculos, quais sejam. Sexta-feira estaremos às 19 horas em Campo Bom, às 21 horas em Estância Velha, e no sábado, Morro Reuter, 19 horas e 21 horas, essa linda decoração de Natal da nossa querida Dois Irmãos. Aliás, decorações maravilhosas, tanto Dois Irmãos quanto Campo Bom estão de parabéns. Morro Reuter está bonito também. Infelizmente, as outras cidades da região não conseguiram ainda botar um Natal na rua. E a gente também está com muito pudor em divulgar, por exemplo, qual é o nosso itinerário para que as pessoas possam acompanhar, porque, evidentemente, a gente não quer gerar nenhum tipo de aglomeração. O projeto é exatamente pensado, lá em maio deste ano, para o momento da pandemia, onde a gente pudesse levar música para as pessoas, né, sem comprometer a saúde de ninguém. E retomamos com muita força nesse momento, dadas essas dificuldades todas que nós estamos vivendo. Momento esse que é de FENAC, né, de Feira da Loucura para Sapatos, sem loucura, só a Feira de Sapatos, que está rolando na nossa FENAC, todos convidados, a gente fala sobre isso em seguidinha. Momento esse que é do recrudescimento da doença. Ontem, novamente, tivemos aí, chegando perto da casa dos 1.000 mortos num único dia, né, números de registro, evidentemente.
as nossas UTIs abarrotadas, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, grande parte das UTIs lotadas. O governo anunciou a abertura de quase 200 novos leitos de UTI aqui no Rio Grande do Sul. O governo que chegou a ter, no momento, uma ampliação em 102% a quantidade de leitos de UTI, mais do que dobrou. Novamente, agora, então, abertos mais 190 leitos na sequência. E, claro, seu Nelson Corr, a gente estava assistindo agora há pouco, o ISUR Corr, que estava presente na inauguração, seu Nelson Corr, da Ponte do Guaíba, a nova Ponte do Guaíba. Olha, eu tenho 44 anos. Eu acho que antes de eu nascer já se falava numa segunda ponte, seu Nelson. Muito boa noite, que bom te ter com a gente, Nelson Corr. Boa noite aos senhores telespectadores, ao Rodrigo, ao senhor Wilson. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês, batendo um papo das coisas do nosso dia a dia. E, de fato, eu recebi um vídeo do ISUR, que está lá prestigiando a inauguração dessa nova ponte do Guaíba, que vai, com certeza, vir em benefício de muita gente que precisa transitar por ali no dia a dia. Bem dito hoje de manhã pela uma jornalista da Rádio Gaúcha, que não é uma inauguração total, porque faltam algumas partes ainda a serem concluídas, mas de qualquer forma já é uma parte, dito isso pelo governo do estado, que vai trazer uma grande, pelo governo federal, que vai trazer uma grande melhoria na circulação de veículos naquela área ali. Não, só de pensar, não precisa subir a ponte, descer a ponte, espera a hora quando vou para aqueles lados, raramente vou, mas a primeira coisa é ligar para saber qual é o horário que vai levantar a ponte, para o cara não correr o risco de ficar ali. Ficar uma hora esperando. É verdade. Não tem cabimento. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos falar sobre o ministro Tarcísio, hein? O ministro Tarcísio é um ministro de muito destaque nesse governo. E a gente, o Wilson sabe, né? A gente é muito honesto em fazer as críticas e em fazer também os elogios, sempre que eles são possíveis, como o trabalho exemplar desse grande ministro, Sir Wilson Pacheco. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo, Nelson. Boa noite a você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui no programa. E realmente, o Tarcísio é um ministro excepcional, né? Ele é fora da curva, não só em relação ao governo, não, vários governos. Eu acho que pode-se dizer assim, sem medo de errar, se você pegar os últimos 50 anos aí de ministros dessa área, ele está dando de 10-0 em todo mundo. É inacreditável como ele consegue, a rapidez com que tudo está sendo feito, né? E ele, com a ajuda do Exército Brasileiro, né, que estão ajudando muito nisso tudo, mas é aquele negócio só, né? Você coloca alguém competente, sério e que está realmente disposto a fazer o serviço que ele foi incumbido. E está fazendo. Então, investimento público, né? Exato. Não, eu digo na formação desse ministro, né? Sim. A gente falava, o Nelson Ele é da área militar, né? Se não me engano. Ele é militar. Ele é militar. Como quase todos os ministros do nosso presidente, com um destaque de que ele foi pago pelo Exército Brasileiro para se especializar fora do país. E está aí revertendo em benefícios para o nosso país. Valeu 100% o investimento. É verdade. Como é bom quando a gente pode aferir isso, né? Olha, valeu a pena. É um profissional que atua profissionalmente, deixando política de lado. Isso. Está pensando no país. É de gente desse tipo que nós precisamos. E muita, não só simpatia da população, evidentemente, que compartilha os vídeos das obras realizadas no Brasil afora, mas muito empatia com as comunidades. Exato. Porque exato. O ISUR fez recentemente ainda um vídeo, e falou conosco aqui nessa bancada também, da atuação dele junto ao ministro, dizendo: ministro, dessas reformas que a gente tem já orçadas, já organizadas na nossa BR-116, não precisa pensar em fazer toda ela. Corta pedaços que são os gargalos maiores que nós temos, que é uma vergonha como a gente está sofrendo com essa ponte do Rio Sinos ali. É verdade. Com esse funilamento de São Leopoldo. Não tem mais horário. Exato. Não tem dia da semana, né? Exato. Sábado, domingo. É verdade. E a gente, por outro lado, vê também, e o ministro falava hoje de manhã sobre isso na Rádio Gaúcha, a gente vê também a construção do novo viaduto da Charlau. Sim. Podendo tirar outro gargalo, que Exato. é claro que a gente sonha, e o ISUR está capitaneando isso por um lado, o Lucas Redecker na esfera federal, a gente sonha com a extensão da 448 até Portão. E Rodrigo, você para Gargalo da Serra. Você fez um comentário interessante também. Você fala a tua idade, que é praticamente uma criança ainda, né, Nelson? Amém. Ah, eu tô meio usado. Só tá, 44 anos, né? Exato. Mas
é um governo, é um ministro e é um governo, temos que dar o crédito a quem merece, o ministro e ao governo federal, que não tem nenhum constrangimento em terminar obras. Não Perfeito. importa quem iniciou, Perfeito. quem foi lá e botou a plaquinha, Perfeito. tirou a foto, saiu na foto da comunhão, não importa. Né? O que importa é que essas obras sejam concluídas. Olha estradas pelo Brasil afora que estavam paradas há mais de 20 anos. Faltava pouca coisa, os caras estão indo lá e terminando de fazer. Isso é o que conta para a população. Mas quando a gente faz essa análise, Wilson, eu sou muito honesto em primeiro, lembrar que ninguém acreditou quando a presidente Dilma disse que faria a ponte, e ela começou. Temer teve todos os méritos, mesmo que numa marcha bem lenta, de tocar, tirou um pouco do dinheiro, tocou, e o governo Bolsonaro que chega dando o dinheiro que precisa para E vai lá e termina. Acho que nós temos, o país precisa nós dessas temos uma coisas. prefeita que conclui obras, que talvez seja a maior qualidade dela enxergar onde tem oportunidade de melhorar o serviço público, entregar, e um governador que, com todas as dificuldades do Estado e com todas as limitações que talvez ele mesmo possa ter, que a gente possa questionar, entregou uma obra de 20 anos, que é a Ponte da Avenida dos Municípios. A gente estava lá no dia dessa entrega. Em primeiro lugar, eles tiveram a honra, né, de abrir e deixar o pessoal usar e sem ter ato simbólico, porque era uma vergonha inaugurar uma obra dessa, que está se arrastando tanto tempo, mas foram lá depois e fizeram olharam juntos para a obra. E agora a 118, né? Está maravilhosa. Não passei ali ainda, mas já me disseram que está espetacular. Vai à praia por ali a próxima vez, né, Nelson? Quando for a Capão lá fazer... Mas aí não deixando ainda escapar o gancho do ministro Tarcísio, um outro ponto que eu entendo muito favorável para ele é um cara extremamente fiel a quem lhe colocou lá. Ele é um cara de uma facilidade na comunicação que é impressionante. Eu já assisti programas e todos sabem, é visível, que eu posso falar, Rodrigo, eu sou a minha responsabilidade, que eu vou falar é que a Rede Globo faz de tudo e mais um pouco para jogar todo mundo contra o governo Bolsonaro. E eu já assisti programas de entrevista, Pedro Bial e outros tantos aí, onde tentaram botar ele assim, ó, frontalmente. Me diz isso aí. E ele, pegadinha para ele. Pegadinha seria para mim, para ele é para rasteira direto. Né? E numa categoria assim de sair fora daquele aperto, coisa e tal, e se manter reto, correto, atuante. Ele é fantástico, ele é um cara, como tu disseste, fora da curva. Ele é de uma clareza muito interessante e não aceita as provocações, né? Ele não entra no jogo dos caras, ele dá as respostas que tem que dar. E o mais importante, além de ficar... o mais importante não é dar a resposta correta para jornalista, o mais importante é atuar como ele está atuando à frente do Ministério, né? E o contato com o povo, o contato com as comunidades, como você falou, isso é o que mais conta. Isso é o que mais conta, sem dúvida nenhuma. Que a gente não espera que o político ele dê satisfação para um jornalista ou outro ou vários, mas que ele converse com a sua população, que ele preste contas a quem paga a conta dele. Exato. É disso que a gente fala. E acho que sim, a Rede Globo viu em vários Rodrigo, momentos. E quando eu digo não tem que se preocupar em ficar respondendo para jornalistas, o meu jornalistas aí é entre aspas, né? Porque é o tal do militante, não é um cara que vai lá fazer uma pergunta técnica, uma pergunta que vai ser do interesse da comunidade. O cara vai lá, a maioria vai lá com o objetivo de provocar, de tentar criar um tumulto, uma celeuma, para dizer, tá vendo? Olha como os caras são. Né? Mas isso daí eu não sei qual é o limite, tá? Tudo homofóbico. Daí eu não sei qual é o limite, porque eu acho algumas vezes que a Globo, que bateu em todos os ex-presidentes desse país, me lembro, talvez não tenha começado batendo no Collor até elegê-lo, mas que depois deu porrada também, mas eu acho que ela é muito crítica de uma forma necessária em vários momentos viu na forma como ela se posiciona, eu acho virulenta. Que ali assim. No caso da com Globo... todas as suas artilharias contra alguns políticos. No quesito artilharia aí da Globo, eu acho aí que se aplica, eu não sei se é a segunda ou terceira lei da ciência, né? Da física, toda ação tem uma reação igual e contrária. Então vai depender de quanto dinheiro eles recebiam, eles batiam de volta. Né?
O Bolsonaro não está dando nada, então eles estão batendo 100% nele. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas não está dando nada, não, né? Ele só não é mais os primeiros disparados a ganhar, né? Não, eles continuam ganhando alguns milhões por ano. É nesse sentido. Reduziu bastante. Não está dando. Bastante. Ele não dá nada do que davam anteriormente. Ele se a gente olhar share e daí presença, não tem como a Record e o SBT ganhar tanto mais como a Globo ganha, porque daí também eles são de grandezas na audiência menores. Eles estão fazendo uma divisão mais equânime do mercado. Acho que não. Acho que deixou de ser muito pouco equânime para um lado para ser pouco equânime para outros dois lados, que é exatamente SBT e Record. Eu acompanho o portal da transparência do governo federal. Ele é muito transparente, ele é bem didático. Claro que ele tem números abertos por CNPJ, mas em alguns gráficos, como por exemplo em comunicação, em verba de comunicação institucional, que é o que a gente poderia falar aí, que não envolve as campanhas de conscientização, ele denota muito facilmente assim de que existe sim a Record, o SBT ganhando volumes muito maiores do que a Globo, Rodrigo, com um share muito menor. Mas Rodrigo, você também você acha que você vai dar o mesmo tratamento para o cara que está te batendo o dia inteiro do que os outros? Não estou discutindo isso. Não, só estou estabelecendo assim não, tudo bem. Assim, a Globo continua ganhando, em primeiro lugar. Sim. Segundo, ganha muito menos do que outros dois, sim, especialmente. Tem que pesar todos os lados. Concordo contigo. Concordo. Porque a relação ela tem que ser honesta, né? Exato. Com todo mundo, assim. Exato. Tá bom, somos parceiros, não quer dizer ser chapa branca, mas somos parceiros em fazer a comunicação que o Brasil precisa. Legal. Porque é óbvio, o presidente faz a sua live quinta-feira, isso chega lá a um grupo muito nichado, né, que é enorme, são centenas de milhares de pessoas, né, acho que mais de 100 mil visualizações cada live dele. Às vezes passa de 1 milhão, depende do assunto, depende da quinta-feira, mas nós somos 210 milhões. A forma de chegar a esse público é abrangendo as mais diferentes esferas da comunicação. Sem dúvida, todas as mídias. E acho que o governo trabalha mal contar para as pessoas o que está fazendo de bom. Eu também acho, porque, por exemplo, voltando ao ministro, o Tarcísio, eu só vejo informações dele no Twitter. No Twitter, nossa, tem muita informação ali sobre o que o ministério dele faz. Porque o pessoal do ministério dele é muito atuante no Twitter também, que é uma fonte de informação todos minha. Os ministros estão fazendo isso bem. Mas eu vejo mais dele, né? Quer dizer, eu também não estou seguindo. Eu não estou seguindo todos os ministérios. Acho que está acompanhando mais. Mas o governo é ruim na comunicação. O governo é ruim na comunicação. Eu acho que na comunicação de massa. De massa, eu acho que sim. Mas e talvez isso, principalmente por essa, vamos dizer, essa guerra que compraram entre a grande mídia, que ninguém pode... Eu, por exemplo, cortei a Globo lá em casa. Eu só sou vencido pela minha mulher na hora da novela. Aí não tem como, né? A Globo faz TV como ninguém. Isso é verdade. Mas assim, essa guerra que entraram, talvez aí falta a comunicação do governo para saber usar ou conseguir espaço nessa grande mídia para divulgar as coisas boas. Porque é como disse o Wilson, tu fica sabendo das coisas boas que o governo faz pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tem uma ferramenta que eu gosto muito e aconselho, convido todos vocês inclusive, que é a Agência Brasileira de Comunicação, a EBC, na verdade. A EBC. Que ali nós temos vídeos, temos reportagens sonoras, né, spots, temos matérias jornalísticas de texto, temos muitas imagens de fotos e de vídeos sem sonora, muitas vezes, que eu acho que ela é um grande resumo de tudo que acontece diariamente no governo. A Vale TV sempre busca reportagens ali para trazer para o nosso jornal. O nosso telejornal. Sim. Então talvez a grande mídia não faça isso corretamente, a média mídia está tentando fazer, tá, exato, Nelson? Exato. Tanto de abrir espaço para defesas como vocês estão fazendo agora e para salvaguardas positivas que a gente Mas é isso também, Rodrigo, o porquê das redes sociais estarem cada vez mais fortes. Né? O porquê de aqueles que dizem que você tem vários jornalistas brasileiros na internet que são chamados de blogueiros, né, de uma maneira pejorativa, mas são jornalistas também e estão crescendo muito. A Vale TV também é um outro exemplo. Por quê? Porque a grande imprensa já tem um lado e está batendo daquele jeito só. Não estão sendo honestos em apresentar as notícias, apresentar os fatos. Eles já estão dando meia verdade com a opinião deles junto, levando o sujeito para uma direção.
Então é complicado. Então essa é uma das razões pelo qual as redes sociais, as redes médias e pequenas de comunicação estão se tornando cada vez mais fortes. E que eu acho ótimo, porque você tem que ter um grande número de opiniões, de versões do que se está acontecendo para você formar a tua opinião. Para você... a tua convicção ser mais próximo da realidade. E né? que se apresentem os fatos e depois você forma a tua opinião. Perfeito. Mas normalmente estão te vendendo opiniões já, não estão te dando os fatos. Então, eu tenho uma expectativa, Wilson, antes de entrar no próximo assunto, que é o governo criando suas crises, já que tu me deu uma oportunidade de falar sobre isso, para a gente falar de vacina, mas ainda tratando de infraestrutura, historicamente, né, não era nem nascido ou estava ali dando as minhas primeiras engatinhadas. Você era um brilho nos olhos do seu pai. Uma estrelinha no céu, talvez. Sim. Estava ainda no ninho da cegonha, sei lá, dentro do copo de chope onde o papai me achou, né? Ou no repouso. Meu neto Gael seria mais objetivo. Eu estava no papai. Lá na bolsa, né? Tá bem. O Gael já está nessa vida. Quantos anos, Nelson? Ele está com 7. Tá voando esse grito, tá voando. Já é direto. Tá. Aqui a gente tem alguns pudores, assim, ainda fiquei meio ruborizado agora aqui. Lembrando da bolsa onde eu possivelmente estava. Evidentemente que a gente faz uma leitura de que os governos da ditadura, os governos do regime que nós vivemos ali dos anos 60 até 84, ele evidentemente foram governos estruturantes para o nosso país. Sim, eu tenho várias críticas à forma como o tráfico de drogas explodiu naquela época, a corrupção era escandalosa e acho que a nossa inflação também, igualmente, ela é reflexo daqueles momentos. Mas eu faço também esse destaque, esse recorte de que nós tivemos ali, não só pelo gigantismo das obras, que foram uma marca, né, como Ponte Rio-Niterói, maior do mundo naquela época, a Itaipu como a maior uma boa parte da infraestrutura brasileira foi montada ali, naquela época. Né? O desmantelamento, isso é parte negativa, recorde negativo, o desmantelamento das nossas ferrovias, né, que já vieram no processo anterior e que os governos militares deram sequência. Isso começa com Juscelino antes até. Né? Isso, né? O carro, o caminhão, como a malha viária. Fizeram a opção errada, né? Sem dúvida. Fizeram e perseguiram essa opção errada. Exato, insistiram no erro, né? Mas grandes obras estruturantes no nosso país, duplicação das nossas rodovias aqui, da nossa 116, começou ali da 101 já também. Então acho que é importante a gente fazer esse recorte. Eu tenho uma expectativa muito grande de que este governo, mesmo sem tanta grana para investir em infraestrutura, possa ser um pouco disso também, assim. Coisas que a gente viu lá atrás, coisas que a gente viu o governo Fernando Henrique fazer muito bem em alguns lugares, mas não aqui no Sul. Não aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina duplicou toda a 101, até Florianópolis, né, até Palhoça, na verdade. A gente não viu isso acontecendo aqui. Viu licitação e tal, e nada. Depois, um pouquinho ali no governo Lula. O governo Fernando Henrique, eu acho que fez aqui o viaduto de São Leopoldo e acho que o da Boqueirão, se eu não me engano. Mas fora isso, todo o restante de viaduto, duplicação da BR, Ponte do Guaíba, início da duplicação lá da Estrada Pelotas-Rio Grande e Pelotas-Porto Alegre e 448, tudo isso aconteceu recentemente. Sim. E nós sabemos que o nosso déficit é enorme, não só aqui. Aqui talvez a gente, apesar de tudo, apesar de reclamar da nossa infraestrutura, é um destaque se a gente olhar para o Centro-Oeste, para o Norte, para o Nordeste, principalmente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas a gente tem muito para fazer, tomara que este governo seja o governo que vá iniciar projetos necessários. É importante isso, que esse governo seja o início de uma mudança, né? Que outros governos que venham, que continuem a obra do Tarcísio, por exemplo, outros que virem, que continuem com isso, porque é em benefício do país. E como multiplica o dinheiro quando o governo investe, né? Exatamente. A geração de empregos também numa obra. A proposta desse governo, quando veio concorrer para conquistar o cargo principal da presidência, foi essa, de ser um pontapé inicial, dar um basta naquilo que estava instalado no país, que era a corrupção generalizada, com rombos enormes em várias empresas. Eu sou
que sofro muito com esses rombos na Petrobras. Sigo esperando basta, tá, Nelson? Como? Sigo esperando basta. Não, mas Rodrigo, diminuiu muita coisa. Amém. Diminuiu amém, muita coisa. Tomara. Tu não consegue, de repente, ir no pessoal. Se o cara tem má índole e ele está lá naquele cargo Às lá, vezes ele é um vai funcionário executar público, ele não está só ocupando assim, um cargo de exatamente. destaque. Da onde você acha que saiu o dinheiro para cobrir a pandemia? Porque está 1 ano e meio sem roubarem, né, no governo federal. Então sobrou esse, não é que quando sobrou se esse fala dinheiro. em sem roubar, Mas foi feito muito dinheiro, né? Foi feito mas muito quando dinheiro. se fala sem roubar, tem que levar em conta que nós não estamos contando esses roubos aí de dinheiro na cueca, coisa e tal. Isso aí é pessoal, isso aí tu não tem isso, como, né? Isso daí é peixe pequeno. Uma isso estrutura criminosa de Exatamente. governo. Exato, Né? foi montado uma quando eu estrutura falei pra que foi dado dilapidar um basta, eu me refiro principalmente a Petrobras, que é onde eu atuei a maior parte da minha vida e sofro hoje no bolso com o que estão tirando de nós aposentados para cobrir os déficits dos rombos que fizeram. E isso aí, pelo que se ouve falar, isso deu um basta, não só na Petrobras e outras grandes empresas aí. Tu não ouve hoje ainda. Talvez vão dizer, hoje não, mas vamos ver daqui a 10 anos como é que tá. Bom, é lógico que ainda tem muita coisa a ser feita, sem dúvida nenhuma, mas uma boa parte do dinheiro que está cobrindo essa pandemia, a saúde brasileira, é daí que está vindo. É daí. O caixa tem fluxo no caixa. Né? Porque 800 bilhões de reais injetados na economia esse ano, só para cobrir e outra coisa que eu achei interessante também, que eu escutei, hoje é quarta, foi na segunda-feira de manhã, o Gustavo Vitorino comentando na Pampa, ele falando do Paulo Guedes. Ele falou assim que uma parte do dinheiro também que foi utilizado para a saúde durante esse ano é do lucro, vamos dizer, não, a palavra não é essa, mas as reservas cambiais brasileiras. Só com o fato de quando o governo entrou e o dólar estava a X e agora está a X vezes 2 ou 3, essa diferença e os juros que essa diferença provocou, esse dinheiro a mais que entrou ajudou também a pagar a questão da saúde do Brasil. Então, por um lado, o dólar alto beneficiou de uma outra maneira o próprio país. Né? Mas também é preciso destacar que essa é uma construção de décadas, né? Que começa lá o governo Fernando Henrique, nós temos reservas ali de torno de 30 bilhões de dólares, e essa reserva chega ao final do governo Dilma em 400 bilhões de dólares. Sim. Não Não é uma coisa que começou ontem, né, Rodrigo? São quase 20 anos assim, né, de construção séria nesse sentido. Assim. Ô Wilson, vamos falar um pouco dessas crises que o governo gosta de criar. Deixa eu te provocar em relação a isso. Qual delas? Porque a notícia da semana no mundo inteiro são as pessoas vacinadas. Na Rússia, no final de semana, já tinha 100 mil pessoas vacinadas, com aquela vacina que sabe-se lá qual é que é, né? Que acho que carece da nossa Anvisa olhar com uma lente de aumento muito grande. Mas, evidentemente, também a gente fica muito esperançoso de ver a Inglaterra fazendo suas primeiras vacinas, começando a vacinar sua população em massa. E a gente tem a expectativa de que a vacina seja essa solução que o Brasil precisa, que o mundo precisa. Também é uma política, olha só como eu estou defendendo a ditadura hoje, Wilson. Também é uma política dos regimes militares, dos governos militares, uma política de saúde nacional que erradicou a polio. Tu foste vítima da polio, né? Tu és uma vítima da polio, que erradicou a polio por 40 anos no nosso país, agora que a gente ouviu falar de novo na polio, porque tem mãe que não leva o filho para vacinar, né? Zé Gotinha continua aí e as pessoas não estão indo. Mas que lá atrás foi importante para a gente erradicar doenças ou minimizar ao máximo. Doenças como varíola, sarampo, a polio, né, meningite, puxa vida, né, febre amarela, né, uma série de doenças. Febre amarela tem que levar um atestado em alguns lugares, né, de que tu tomou, porque lá tem. Polio na Europa tem, sarampo tem. Então, a questão da polio, né, da minha experiência pessoal. Acho que eu até comentei isso em um programa quase um ano atrás aqui. Quando eu era criança, que eu tive polio com 4 anos de idade.
quase que imediatamente eu comecei a usar um aparelho ortopédico na perna, um aparelho tutor que chama. E eu ia num lugar em São Paulo, numa ortopedia de uma família de italianos, que eles vieram para o Brasil, eram especializados em ortopedia, não sei o quê. Eu lembro como se fosse hoje, eu chegava com minha mãe lá, no bairro Paraíso, em São Paulo, Irmãos Alberto Ortopedia. Nós chegávamos por volta de 7h30 da manhã, para ser atendido por volta de 4 horas da tarde. De tanta gente, tanta criança que tinha com pólio. A última vez que eu fui lá foi em 2012 agora, eu acho, mais ou menos assim. Eles já haviam quebrado há 10 anos. Por falta. Que bom, né? Que bom, não, mas por um motivo bom e por um motivo ruim. Eles não souberam evoluir para próteses. Eles só faziam aparelhos tutores. Eles não. Hoje em dia você tem muita prótese, né? Às vezes eu vejo algumas que eu falo assim, não, me dá o serrote que eu vou cortar minha perna, porque eu quero botar um troço desse, de tão perfeito que é. Mas eles quebraram por duas razões. Eles não souberam evoluir para outros ramos da ortopedia. Terminou um problema. Exato. E acabou, sumiu a poliomielite. Então eles não tinham mais clientes, né? Sobraram meia dúzia de macacos velhos como eu. Né? Eu não quero, Wilson, de maneira nenhuma acreditar que o nosso governo não vá dar conta, como ser confederado, como ente primeiro desse país, de manter essa política de saúde pública. Com agilidade, com presteza, comprando tudo que a vacina que a Anvisa puder testar. Independente do governo, ser o do Bolsonaro, e independente, como você pontuou, do governo militar, mas nós já temos uma experiência de 50 anos na saúde, de campanhas de vacinação. Eu acho assim, é ruim para o país as pessoas ficarem falando, não, eles não vão fazer nada. Governadores como o da calça tochada lá, o Pink, né, em São Paulo, querem tomar para eles uma coisa que está claríssima, que é função do Ministério da Saúde. O ministro chega para lá nos governadores ontem, né? Deixou bem claro quem manda e quem obedece. Exato. E esse negócio de falar, não, porque nós vamos comprar, nós vamos fazer acordo com o Caiado ontem também. Exato. Caiu de pau em cima do Dória, né? Falei, que negócio é esse de querer fazer acordo com cidades de outros estados, sendo que a responsabilidade disso tudo é do Ministério da Saúde. Nós estamos discutindo aqui na região. E o Ministério da Saúde tem essa experiência, Ninguém vai dizer, não, vocês não vamos distribuir porque é a vacina A ou é a vacina B. Não, está muito claro. As vacinas que forem aprovadas testadas e aprovadas pela Anvisa, eu lido com a Anvisa com uma certa frequência, por causa de produtos que vêm para o Brasil, que a empresa que eu trabalho transporta, e muitas vezes tem que ter licenças prévias antes dessa carga chegar no Brasil, e passa pela Anvisa. Então, não é brincadeira, a Anvisa vai aprovar, o que for aprovado pela Anvisa, seja de qualquer lugar do mundo, serão compradas e serão distribuídas, e o Bolsonaro deixou claro ontem, distribuídas gratuitamente. Hoje está na coluna do Cláudio Humberto no NH de hoje. A vacina que o Dória está tentando empurrar a goela abaixo, ela custa 3 ou 4 vezes a mais do que a vacina da Oxford. Vai dar 26 bilhões de reais se comprar só essa vacina da China. E assim, né? Agora, eu estava escutando outro dia... Mas é produzida no Brasil, né? Pelo nosso Instituto de São Paulo. Né? Mas o Butantan no Rio, né? Pelo Butantan. A chinesa é pelo Butantan. É pelo Butantan. É Butantan. Mas assim, é produzida ali, mas você tem que pagar o chinês, porque a patente é dele. Sim, né? sim. Então, eu estava escutando outro dia o doutor Alessandro Loyola, desculpem, e ele fala que no momento você tem 6 tipos de vacinas, né? 3 que são desenvolvidas pelos métodos tradicionais, de que sempre foram desenvolvidas as vacinas, e outras 3 que são desenvolvidas, aquelas que têm o RNA, que ele vai provavelmente, ao que tudo indica, pode gerar mutações no teu DNA. Então ele dá um exemplo até assustador, ele falou assim,
você usar essas vacinas sem os devidos testes, essas do RNA, quem vai te poder garantir sobre efeitos colaterais? Quem vai te garantir que, por exemplo, daqui 20 ou 30 anos, você tenha uma crise de câncer de pâncreas, por exemplo, Sim. que alterou o DNA dessas pessoas, né? E outro detalhe importante, né, e que saiu no G1, né, Rodrigo, para depois não falarem que eu só olho o site na internet de conservadores, essas coisas. Se todas essas vacinas são tão boas e que querem toda essa rápida aprovação, por que todas elas? Não estou falando da chinesa ou da americana ou da russa. Por que todas elas? Porque todos os laboratórios querem que você assine um termo na hora que você tomar a vacina, que o laboratório não tem responsabilidade nenhuma por efeitos colaterais. Não é para ficar com a pulga atrás da orelha, né? Mas eu acho que ninguém pode garantir nada disso a ninguém, né? Mas Rodrigo, que sejam feitos os testes nas etapas corretas. Chamando a atenção, notícia hoje de manhã cedo que eu estava escutando na rádio, não me lembro qual é que estava ligada lá, chamando a atenção que essa vacina que está sendo aplicada na Inglaterra, lá na Inglaterra já hoje, no segundo dia de aplicação, já estão chamando a atenção de alguns efeitos colaterais preocupantes. Porra, no segundo dia de vacinação, o cara já tá mostrando preocupação com efeitos colaterais preocupantes. Não entrar em detalhes do que seria isso, mas chamar a atenção que tenha acontecido isso. Os testes foram efeito feitos, colateral aqui, tu vai fazer uma vacina numa criança, veja bem, 40, 50 mil em todo mundo, cada vacina testa, né? No Brasil, acho que foram 10 mil testados. Veja assim, eu seria a última pessoa do mundo a ser contra vacinas. Com certeza. Tanto porque eu sofri pela não existência da vacina quando eu era criança. Agora, essa pressa me assusta. A pressa. Né? Porque assim, volto à hidroxicloroquina, um remédio tomado há mais de 70 anos que não tem, acho que não tem nenhum registro dizendo o cara nasceu uma terceira orelha nele por causa da hidroxicloroquina, né? Ou nasceu um chifre nas costas, ou tem escamas. Essa, não. Laboratório tal, o instituto tal, não sei o que, disse que causa problemas mentais, não sei o que. Peraí, me mostra o estudo sério que diz isso daí. Né? E agora querem aprovar a toque de caixa 2 ou 3 vacinas, ou 4, seja lá o que for. Teoricamente 5, né? Eu gostaria que se seguissem os protocolos. Foi aprovada pelo FDA americano, foi aprovada pela Anvisa da Comunidade Europeia, ótimo, mas eu quero que seja aprovada pela Anvisa mas também. Parece que a única que não seguiu o protocolo é a russa, né? As demais teriam seguido o protocolo onde foi testado. Rodrigo, né? a vacina chinesa até agora não apresentou os estudos da terceira fase. Exatamente. Eles prometeram que vão apresentar até o dia 15 de dezembro agora. Vamos ver. Tem o João Gabardo ontem falando sobre isso, que ainda vão apresentar. Mas é isso. Se não Tomara. não aprova. E assim, dentro desse tema, eu até trouxe umas informações aqui, né? Pode ser depois do intervalo? Pode, claro. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Clássica, ousada, moderna, elegante? Que tal todas? Seja muitas! Feira da Loucura por Sapatos, de 3 a 13 de dezembro, das 9 às 20 horas, na FENAC em Novo Hamburgo. Meus pés
sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Estamos de volta, nossa Estação Hamburgo, nesta quarta-feira, hoje conversando com Nelson Cork, com Sir Wilson Pacheco. Conversamos bastante sobre... Puxa vida, eu estou até me estranhando, assim, defendendo tanto assim o regime militar. Pela minha presença, Rodrigo? Não. Não, porque eu sei que tu é um democrata em primeiro lugar, né? Sim, sou, apesar mas de eu vivi admirar várias coisas. Mas eu vivi né? grande parte do regime militar, não é da ditadura. Tu não acredita na ditadura? Não tu é um negacionista da ditadura? Eu sou um negacionista da Tá ditadura. bom. Eu vesti a farda Tá bem. por longos 8 anos e eu só tenho coisas boas a lembrar daquele tempo. Mas eu acho que aqui no Sul a gente não viveu as piores coisas dele, né? Eu não vi nada que fosse tão ruim que não se fosse... a gente olha como foram as favelas do Rio nos inícios dos anos 80... Citando a lei que o Wilson trouxe no início do programa aí, cada ação corresponde a uma reação contrária. Pois é. Então, temos que olhar ambos os lados. Não, e eu acho que a gente tenta fazer essa leitura assim, honesta, e eu não vivi esses dias. O que a gente enxerga assim, da história, que acho que não tem como se contrapor, é uma explosão da miséria, porque evidentemente nós tivemos... coincidente ou não, o êxodo rural naqueles 20 anos. O auge do êxodo rural foi no final dos anos 50 até o final dos anos 70, né? Explosão das cidades. Porque isso, da pobreza. Mas isso é uma consequência do quê? Do forte desenvolvimento daquela época, política né? pública, né? Falta então, de política pública, né? Você não tem como evitar esse êxodo rural, né? É complicado você evitar isso daí. Porque nós tínhamos política pública de habitação. Tínhamos, né? Também. Mas num volume muito menor do que a necessidade real, né? E aí nós temos Campo Bom, que é a cidade que não permitiu que as pessoas fossem para lá trabalhar, só o tanto que eles precisavam. Rodrigo, deixa eu aproveitar esse gancho aí. Hoje de manhã escutei eu estou em casa, estou trabalhando, fazendo minhas coisas de casa. Tá de pintor, né, Nelson? Hoje eu estou de pintor, até me examinei bem antes, eu não estava mais rebocado que a parede. Aí escutei o secretário de turismo de Tramandaí pedindo para as pessoas não irem a Tramandaí. Já viu essa frase antes? Há muito tempo atrás. Me veio na mesma hora. 31 anos, mais ou menos. Não venham para Novo Hamburgo. Vai quase Jornal do Almoço, Exatamente. 1989, o ex-prefeito Paulo Ritz. Não venham para Novo Hamburgo. Exatamente. Mas antes disso, né, Nelson? O governo Phipps Schneider e os governos cederam ele. Faziam um blitz, pessoas que chegavam na cidade, na rodoviária, Sim. e que não tinham emprego nem casa, volta ali, ou mandavam largar na lomba de cá, do lado de cá da lomba, Canudos, ou levavam a Alexandria, lá o bairro mais populoso, o Canudos lá ali de Parobé. E São Leopoldo, Campo Bom não tem favela praticamente, né? Hoje tem ali debaixo se criaram algumas casas debaixo do transporte elétrico ali, né, das vias de alta tensão, uma ou outra casebre. Em compensação, Novo Hamburgo, como teve que botar grana para pôr estrutura, e até hoje a gente tem subhabitações, né, várias vilas da cidade ali que são um horror, né? Isso tem que ser repensado, né? Sem dúvida nenhuma. Porque... Mas é que na verdade hoje já não existe esse fluxo migratório, não para cá, né? Talvez Lucas do Rio Verde esteja vivendo um problema mas eu assim. Acho que, não se ouve ao menos falar disso. Né? Pois é, acho porque que não tem cidades, não existem hoje cidades
que ofereça um atrativo tão grande assim como oferecia naquela época. Acho que o último é São João Batista, que a gente teve uma leva de Novo Hamburgo para lá, por exemplo, metade dos anos 2000, ali, 2004, 2005, Pode 2006. Pode ser. Que vinha um caminhão, passava aqui no bairro dizendo: venha trabalhar em São João Batista, regimentando gente para as fábricas lá com mão de obra especializada aqui da nossa cidade. Né? Agora, gente com um megafone ou com um carro de som dando emprego em Novo Hamburgo faz tempo que nós não temos. Faz tempo. Wilson, vamos falar da nossa vacina então. Tu queria trazer algumas informações? Lembra que, falando rapidamente, né, no dia 15, eu não sei até hoje se eu consegui justificar meu voto ou não, porque aquela porcaria do aplicativo não funciona. Né? Mas tu não está preocupado com a multa de 3 pila? Eu já vou pedir um financiamento na Caixa. Então, enquanto eu assistia o programa, a excelente cobertura da Vale TV, eu também entrava na internet. Tem um site chamado World Meter. Eles estão o tempo todo medindo informações econômicas, saúde, um monte de coisas. Então eu peguei informações de saúde no dia 15 de novembro. E aí, dia 7, 2 dias atrás, eu peguei novamente essas informações. E eu separei algumas coisas, né, para comparar com a pandemia que nós temos. Então, por exemplo, você tem mortes de crianças abaixo de 5 anos de idade no mundo inteiro. Abortos, eu não vou ler os números todos, só vou dizer os casos, né? Você tem mortes causadas pela AIDS, mortes causadas por câncer, mortes causadas por fumantes, alcoolismo, suicídios e acidentes de estrada. Aí eu peguei, no dia 7 agora, as mesmas coisas. Então eu só vou pegar 3, né? Por exemplo, abortos. Você teve, até o dia 15 de novembro, você teve 32.278.940 abortos no mundo. 32 milhões. 2020. Até o dia 7 de dezembro, você teve 39.868.474. Ou seja, em 22 dias, você teve 2,5 milhões a mais de abortos no mundo. E aí, tem outras, né? Outra que eu queria destacar: suicídios. Você tem 939.111 até o dia 15 de novembro. Suicídios, 1.004.200 suicídios até o dia 7 de dezembro. 65.089 suicídios a mais. Então, agora eu vou dar o valor total. Entre o dia 15 e depois esses 22 dias a mais, em 22 dias a mais, morreram 4.253.715 pessoas a mais no mundo. Aqui não tem o vírus chinês. O vírus chinês, em 22 dias, morreram 213.409 pessoas. Então, a última informação. Essa informação aqui do vírus chinês, eu peguei da Johns Hopkins University, que eles têm, acho que é o site mais seguido do mundo para as informações sobre a Covid. E no site da Johns Hopkins, a China, até dia 7 de dezembro, morreram 4.746 pessoas do vírus deles mesmos, do vírus chinês. Mas teria um número muito grande de subnotificações de SPRAG, né? De doenças respiratórias teria crescido muito, né? Mas aí que tá, Rodrigo... Eu não tenho dúvida que eles demoraram muito e tentaram encobrir. Estão encobrindo até hoje, né? Estão encobrindo até hoje. Hoje de manhã ainda a notícia era de que 250 mil pessoas teriam sido testadas agora por causa de um surto em determinadas localidades. Então, assim, acho que o maior exemplo que a gente tem é a Coreia do Norte, né? Então, a Coreia do Norte muito industrializada, com relações com o mundo inteiro e que conseguiu estancar, e acho que tem 300, 400 mortes, né? O Japão já tem mais de 2 mil mortes. A Coreia do Norte ou do Sul? Desculpa, meu Deus do céu, a Coreia do Norte, a gente nem sabe se existe. Ninguém sabe, né, o que tem lá. Ninguém sabe. Onde é que tu tirou esses dados? É o ato falho da Coreia do Norte, porque sempre estão falando da Coreia do Norte, né? Cuba, Coreia do Norte e Venezuela. Então, Coreia do Norte a gente acha que se pegou lá o vírus, acabou com a cidade, então, o país inteiro. Assim, né? Você vendo, né? Você teve até o dia 7 de dezembro, você teve 1.542.094 pessoas que morreram do vírus chinês no mundo, contra 4.200.000 e picos só em 22 dias, de outras doenças e suicídio que não é doença, né? Mas de outras doenças. Então,
eu continuo com a minha opinião, né? Essa pandemia, a quarentena é política, isso é uma reorganização mundial. Você tem, como eu falei no programa da semana passada com o Fernando aqui, a Amazon aumentou em 400 mil funcionários o grupo deles. Você tem os grandes grupos mundiais cada vez ficando mais fortes. E o pequeno e médio negócio, comércio ou indústria sendo arrebentado no mundo inteiro. Então, é uma redivisão dos grandes capitalistas, né? E eu sou capitalista, eu não sou comunista. Eu também gosto de dinheiro e gosto que pessoas na minha volta estejam bem ricas para pagar churrasco para nós, Nelson. Essa é a melhor parte. Quanto mais os meus amigos tiver bem, melhor. Não, nada substitui o trabalho da gente, né? Não, sem dúvida. Não adianta. Evidentemente que eu espero que a gente possa ter uma distribuição, políticas sociais mais eficientes no nosso país. Acho que nós merecemos isso. Sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa, outra coisa. Vamos trabalhar. Eu quero aproveitar a tua deixa, Wilson, e fazer um convite para as pessoas para acompanharem até amanhã, até esta quinta-feira, a Feira da Loucura para os Sapatos com ingresso gratuito, né? Até quinta-feira é o prazo normal. Eu acho que é uma excelente oportunidade que todos nós estamos tendo de fazer boas compras para o final de ano, bons presentes. Acho que todo mundo vai comprar um presente ou outro, alguns mais, outros menos. É impressionante a qualidade da segurança da feira. A gente esteve lá ontem avaliando isso. Eu me senti extremamente seguro, tanto como já trouxe essa referência aqui também quando a gente foi para Zero Grau, dos protocolos de segurança, de biossegurança. Todos os protocolos sendo aplicados, Nossa, certo? Com rigor. Eu me sinto muito mais seguro que Perfeito. na Vale TV. Essa é a melhor prevenção. Que no shopping, que no centro da cidade, na rua. E por que os eventos não acontecem, então? Mas é isso que eu acho. Aí Que aquela fase do fecha tudo já passou, não tem mas espaço para isso. Mantém distância, não sei o que, tá lá. Aí no avião você soca 170 pessoas, uma do lado da outra. E o cara serve a bolachinha, a Coca-Cola, todo mundo tira a máscara. Uhum. Então, por que tem que ficar seguindo protocolos em feiras e outras coisas? Se no avião você não segue, se você soca todo mundo dentro do ônibus, né? Se o bom senso diz que você teria que dobrar a oferta de ônibus e não reduzir os horários, porque aí você espalharia a quantidade de usuários. Está lutando isso pelo comércio. Né? Eu escutei a entrevista do presidente lá, Cruz é o sobrenome dele. Hoje de manhã ele tem uma audiência com o governador do estado, tentando fazer com que os shoppings fiquem abertos até as 24 horas nesse período. Na Inglaterra está assim. Amplia o horário, não diminui. Né? Na Inglaterra estão funcionando 24 horas para espalhar os usuários por causa do Natal. Tu reduz, tu concentra, vai todo mundo no mesmo horário. E a gente espera que quem está parado ainda possa ter acesso ao trabalho, né? Gente, casas de eventos, músicos, artistas, estão 9 meses sem trabalhar. Pelo amor de Deus. Chegando a 10 meses sem trabalhar. É impossível que a pessoa tenha a sua sanidade mental preservada numa situação como essa. Qualquer pai de família está em desespero. Eu tenho um sobrinho que mãe de família, né? Ele é músico e é de uma grande banda. Né? E ele é de grande banda que viaja inclusive para o exterior. Ele é aqui de Novo Hamburgo. Tenho pena do rapaz para ver o estado dele. Ele está, desde que começou a pandemia, ele não conseguiu pegar o instrumento, não fatura nada. Lógico que daí tem uma rede de apoio, familiares, coisa e tal, mas a cabeça de um jovem desse candidato à depressão, né? Um forte candidato à depressão. Em algum grau deprimido, né? Claro, sem dúvida. Depressão crônica, mas em algum grau deprimido. Sem dúvida. Então, um convite para que a gente valorize o nosso comércio local nesse fim de ano, que a gente valorize aquilo que é produzido aqui. Se a gente puder comprar produtos e serviços daqui ou da nossa região, a gente multiplica o dinheiro aqui. Sem dúvida. A Feira da Loucura para os Sapatos está bem menor, ela está num horário bom durante a semana para compra. Fim de semana teve um bom movimento, nada que ultrapasse o rigor da lei, que é de 2.500 pessoas num ambiente de 30 mil metros quadrados. Dessas 2.500 pessoas, mais de 800 são profissionais trabalhando lá em higiene, nas vendas nas lojas, gente da segurança, gente da alimentação. Então, convite para que vocês visitem, vão em horários alternativos, vão até sexta-feira se for possível, vão no começo da manhã de sábado e domingo, e não deixem para aqueles horários de maior concentração, meio da tarde até a noite. Né? Acho que se a gente puder fazer isso com segurança, todo mundo sai ganhando. Feira da Loucura vai ser, sem a loucura, um sucesso de vendas de calçados. A gente vai poder ter um presente bacana no fim de ano, ou poder repor, já que agora a gente está andando indo na rua de novo, né? Sapato para andar. Agora, acima de tudo, multiplicando o dinheiro aqui.
na nossa cidade, na nossa região. Sem Acho dúvida. que isso é o mais importante de tudo. Evidentemente que a gente torce muito para que vocês possam fazer escolhas de estarem com os seus nesse final de ano de uma forma segura, tanto quanto seja possível, né? E que vocês possam, acima de tudo, estarem vivos e juntos. Acho que esse é o desejo primeiro. Sem dúvida. Afora isso, vamos fazer esse raciocínio de aonde comprar, o que comprar, aonde buscar um preço bom, aonde buscar empresas, produtos e serviços aqui da nossa cidade, da nossa região. Feira da Loucura para Sapatos vai até o próximo domingo, até às 20 horas, também com 1 hora a menos, né? Até às 21 horas, também com horário a menos, para poder atender. E não é uma feira festiva, ela é uma feira comercial. Então não tem lá espaço para tomar cerveja, tem a praça de alimentação para quem vai se alimentar, sim, mas ela é um espaço para fazer negócios, né? Para ir comprar, para fazer bons negócios, boas compras, e não para fazer festa. Infelizmente, isso ainda não está liberado para a gente. Tomara que no dia 15 o governador reveja a sua ideia, que a gente tenha arrefecido novamente esses ânimos, né? Esse disparada do vírus, que a gente possa ir para a praia de novo, não precisa fechar Gramado, como eu vi um monte de gente detonando que a rua coberta estava cheia de gente. Tomara que a gente com parcimônia possa coabitar de uma forma boa, honesta, né? Foi um ano pesado, né? Um ano complicado, sem dúvida nenhuma. Wilson Pacheco, chegando no final do programa. Meu minuto final, com a gente, meu ponto final. Então, 2 coisas. Primeiro, desejar um feliz aniversário para o meu amigo João Leal da Costa Neto, lá de Poços de Caldas. Sempre na nossa audiência. Exatamente. O João é um grande amigo, um velho amigo. Assim, dos meus amigos que trabalharam comigo na Vare e que moram em Poços de Caldas, ele é o preferido. É o único também. O João está sempre interagindo. Ele está sempre interagindo conosco. Comigo é todo dia, não me dá sossego no WhatsApp. Vocês conhecem a praia de Abricó? Para fechar assim, mostrar o absurdo da nossa situação da pandemia. É familiar, mas não tem essa referência. É a única praia de nudismo no Brasil, no Rio de Janeiro, aliás. Chama-se a praia de Abricó. Né? Ela reabriu uma praia de nudismo. Tem que usar máscara. Acho que isso mostra muito bem o absurdo da situação que nós estamos vivendo. Mas tu ficou sabendo, tu não viu isso acontecer. Não, eu fiquei... Tá aqui, ó, notícia do Globo. Não, tá bom. Só notícia do Globo. Tinha estado por lá recentemente. Não. Eu ia humilhar o pessoal. A gente acredita que é um cara que defende a liberdade. Eu ia deixar o pessoal constrangido lá numa O teu critério de liberdade econômica e liberdade lato sensu, ele pressupõe assim a prática do nudismo? Rodrigo, falando num português bem claro, assim, não enchendo o meu saco, faça o que você quiser. Desculpe alguém. Ai. Nelson Koch, que bom te ter com a gente. Sempre muito bem-vindo. Sabe como é bom te ter as tuas ideias lúcidas, a tua visão de mundo emprestado para a nossa comunidade. Aí, teu ponto final, Nelson. Rodrigo, o meu ponto final vai no sentido de que as pessoas se cuidem. Hoje de manhã, escutando o rádio, como eu falei várias vezes aqui, um tratamento preventivo, que tipo de medicação tomar. Tratamento preventivo é fazer o que nós estamos aprendendo a fazer, lavar a mão corretamente, deixar o sapato do lado de fora, às vezes, conforme o lugar que tu foi, deixar a roupa do lado de fora. Isso é o tratamento preventivo. Não vai começar lavar as mãos corretamente, usar máscara onde é que tem que usar. Tem cara que é rebelde e não quer fazer nada disso. Esse está mais sujeito a esse tipo de coisa. Eu tomo banho. Então, assim, é nesse sentido. Fazer o que tem que ser feito. Medicação, se for preciso, vai tomar medicação. Claro. Eu tive gente na família que teve e que tomou medicação e se recuperou. Meu ponto final não é nesse sentido. Mas para finalizar, Rodrigo, nós estamos gravando para ir ao vivo hoje à noite. Essa hora o Grêmio já deve ter superado o Santos com um bom resultado para a semana que vem, mais folgado para São Paulo. Sem dúvida será um excelente jogo. Vai ser um grande jogo. Boa noite a todos, um grande abraço a todos. Para acompanhar nesta quinta-feira ao vivo, a partir das 21 horas, com o Luiz Fernando Rodenbusch, um debate importante. Queria eu fazê-lo na próxima semana, pedi que fosse na semana que vem, mas existe essa necessidade de correr contra o tempo, já que vidas estão sendo perdidas.
do tratamento profilático, né? De forma preventiva. Sim. Vai ser um bom debate que a Estação Hamburgo vai trazer nessa quinta-feira. Imperdível. Legal. E um convite para que às 19 horas vocês acompanhem Música a Domicílio em Novo Hamburgo, nessa quinta-feira. Na sexta-feira estaremos em Campo Bom às 19 horas, em Estância Velha às 21 horas. E no sábado, dia 12, às 19 horas em Morro Reuter e às 21 horas em Dois Irmãos. Tamo junto. Obrigado pelo carinho de vocês dois. Maravilha esse programa. Bom demais estar com vocês, mas sobretudo o carinho da tua audiência. A gente segue aqui amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.